Ilustres companheiros de mesa, estimados colegas de estudos de direito administrativo. Em trabalho incluso na obra Mutações do Direito Administrativo, estudos em homenagem ao professor Diogo de Figueiredo Moreira Neto, em 2017, dirigi ao insigne mestre a seguinte mensagem: Diogo, companheiros de velhas lutas, solidificamos através dos anos fraternal amizade. Pude assim de perto testemunhar em franco e carinhoso convívio suas qualidades pessoais e ter a oportunidade de acompanhar sua brilhante carreira como homem público, comprometido com o interesse coletivo. Como doutrinador progressista e, de modo muito especial, emérito professor de êxito inexcedível, querido pelos alunos, os quais se tornaram seus adeptos. Daí ter se formado uma escola em torno de seus ensinamentos, sempre profundos, inovadores, encantando os seus adeptos com suas brilhantes lições e sua capacidade de sistematização que o fizeram um dos maiores nomes do direito administrativo. Com seu imenso valor, participou da evolução da ciência do direito, a que deu contribuição significativa, o que é comprovado por sua atualidade e pela entusiástica devoção que as sucessivas gerações lhe têm dedicado. Dotado dessas superiores qualidades, com base em sólida formação acadêmica, aurida no Brasil e no exterior, e complementada por ininterruptos estudos, Diogo, a partir do último terço do século XX, emprestou decisiva colaboração ao direito administrativo, o que se intensificou na presente centúria. Importante anotar que ele próprio nos brindou com trabalhos sobre a atualidade jus-administrativa, com sua produção caracterizada pela abordagem sociológica, histórica, filosófica. Nada melhor, portanto, do que homenageá-lo, valendo-nos desde logo de suas próprias lições. Em O Direito Administrativo do século XXI, um instrumento da democracia substantiva, de 2012, salienta que a administração pública foi estruturada, na modernidade, sob pesada carga histórica fortemente autoritária, quando não tirânica, viés autocrático que permanece, seja pela herança histórica, seja pela subsistência de fatores culturais que a propiciam. Por sua vez, em texto preparado para o que seria o primeiro tomo de um tratado de direito administrativo brasileiro, Diogo nos legou uma obra multidisciplinar, com arguta análise da evolução desse ramo jurídico. Ressaltando o surgimento do Estado pós-moderno, louva o pioneirismo de Miguel Seabra Fagundes, assinalando a ruptura com os posicionamentos do direito administrativo tradicional, o que fez com que esse se tornasse o Estatuto da Cidadania ao invés do Estatuto da Autoridade, agregando-se à legalidade, base do conceito de Estado de Direito, a juridicização dos valores cidadãos próprios da democracia, caracterização do Estado democrático de direito. Realça que a qualificação contemporânea desse Estado contém uma dupla remissão conceptual: a legalidade, na expressão de direito, e a legitimidade, na expressão democrático. Destaca a figura da consensualidade, presente no chamado espaço público não estatal, a agasalhar
os novos coparticipantes da administração de interesses públicos com quebra do monopólio estatal. Frisando a importância da obra de Odete Medawar, sublinha, dentre as prioridades do direito administrativo da pós-modernidade, o da implantação do controle de resultados. Diogo desenvolve suas considerações apresentando um quadro da transformação das funções estatais, identificando um Estado garantidor dos direitos das pessoas, um Estado regulador dialogal, prestador de serviços, planificador, parceiro, responsável. No livro Mutações do Direito Público, de 2006, ele afirma que todos os profissionais do direito, em qualquer atuação ou nível que operem, assumem hoje responsabilidades que depassam as restritas possibilidades oferecidas pelo velho mecanismo da aplicação silogística, marca e glória do positivismo jurídico, para contribuírem com plenitude de sua ciência e consciência para o objetivo comum da juridicidade plena. Colaborei nos estudos em homenagem ao professor Caio Tácito, de 1997, com um trabalho sob o título O Ano 2000 e o 200º aniversário do direito administrativo, atualidade e perspectivas brasileiras. E no Congresso do IDARJ, de 2022, proferi palestra sobre os 220 anos do direito administrativo, uma visão de futuro. Ressaltei que o direito administrativo nasceu na ambiência do liberalismo, do individualismo político-jurídico, como reação do indivíduo, agora cidadão e não mais súdito, contra o poder, na defesa das liberdades humanas, em face dos abusos cometidos no exercício da função executiva. Era a passagem do Estado de polícia para o Estado de direito. Esse papel íncito ao direito administrativo jamais poderá ser dele retirado, sob pena de sua total descaracterização. Sua evolução há de corresponder, porém, ao alargamento do âmbito de seu mistério fundamental, como fez, por exemplo, com o aprofundamento da aferição da validade do ato administrativo, mercê da atribuição de relevância jurídica a novos elementos do seu suporte fático, como os motivos e a finalidade. Tornou-se, em verdade, o direito comum do direito público. Igualmente expressiva é a adequação dos limites e da própria teleologia do poder discricionário, configurando-o não como simples opção livre, mas, na linguagem de Pontes de Miranda, um branco dentro da lei, com a apropriada valoração na escolha em termos de eficiência, economicidade, eficácia, moralidade. Parâmetros que se colocam ao lado da legalidade como cânones do direito administrativo, já agora em termos de legitimidade. Ademais, a identificação do processo como instituto comum à exercitação de qualquer das funções estatais iluminou a atuação da pública administração, mercê da garantia do due process of law e a caracterização do sentido substantivo dessa cláusula. Seguiu-se a criação de novos remédios processuais, com significativa ampliação da legitimidade ativa em favor do cidadão, da coletividade, do Ministério Público, da Defensoria. A promulgação da Constituição de 88, no bojo do movimento do neoconstitucionalismo, provocou substantivo impacto em todo o direito brasileiro, a albergar não só o direito público, como social
e até mesmo o privado. Foi a constitucionalização do direito. Em contrapartida, temos a administrativização do direito constitucional, o qual, tendo estabelecido para o Estado deveres e obrigações, especialmente no campo social, e atribuído efetividade aos direitos públicos e sociais, carece do arsenal do direito administrativo para concretizar a operacionalização do cumprimento desses deveres e obrigações e a satisfação dos direitos correspondentes. A Carta Política Nacional dedicou ao direito administrativo toda uma principiologia. Densificando o controle sobre o poder administrativo, trouxe à Constituição a transformação dos princípios em bens juridicamente tutelados, que assim têm sua salvaguarda e efetividade, qualificadas pela exigibilidade, a qual, para tanto, é dotada de pretensão e ação, em contraste com o caráter meramente programático dos regimes constitucionais antecedentes. Marco importante do direito administrativo nacional do século XXI foi a inclusão na Lei de Introdução às Normas do Direito Brasileiro das disposições dos artigos 20 a 30. Carlos Ari Sundfeld resume: a nova LINB consolidou e avançou reformas do direito administrativo brasileiro quanto a 5 temas: criação jurídica, invalidade, consensualidade, responsabilização de agentes e responsabilidade por processos. Na busca de solução para contendas políticas e administrativas, assiste-se hoje à sua judicialização, sendo a Corte Constitucional chamada a interferir. Em contraposição, vislumbra-se uma reação das casas legislativas com tentativas de sufocar o judiciário. Critica-se o excesso de judicialização. Ora, se a administração pública proceder rigidamente, a pletora processual diminuirá. Outro sim, citemos uma vez mais Diogo, o qual enfatiza que, na atualidade, o juiz, ao decidir sobre as delicadas questões envolvendo as pessoas de um lado e o Estado em seu imenso poder de outro, deixa de ser apenas a boca da lei para personalizar a consciência do direito. A função da administração é servir. Função implica um elo entre poder e finalidade. Daí o poder-dever ou dever-poder de Celso Antônio. A atividade administrativa é de concretização, de materialização, já que função executiva, que se desenvolve por meio não só de atos jurídicos, mas também de fatos jurídicos. Lembremos que o vocábulo execução provém do latim executio, derivado de exequor, seguir até o fim. Apresenta-se, portanto, como fundamental que se atente na realidade social, em suas dificuldades, carências, necessidades, e que se adeque à postura da administração pública e do direito administrativo frente a essa realidade. Ocorre que a história, em sua oscilação pendular, afastou-se do Estado provedor, do Estado bem-estar, e inclinou-se para o lado oposto ao do social, sobrevindo o que se convencionou chamar de neoliberalismo, com o endeusamento do mercado, especialmente do financeiro, e as leis do mercado passaram a sobrepor-se às leis jurídicas. A lei de 2019, que instituiu a Declaração de Direitos de Liberdade Econômica, estabeleceu normas de proteção à livre iniciativa e ao livre exercício da atividade econômica, e disposições sobre a atuação do Estado como agente normativo e regulador. Inspiração acentuadamente libertária
em favor do agente econômico é marcadamente limitativa dos poderes regulador e de execução administrativa. Na encíclica Fratelli Tutti, o Papa Francisco, como chefe religioso e de Estado, como homem do mundo, preconiza a economia em termos de um capitalismo redistributivo, no qual o Estado é o ator-chave na redistribuição da riqueza. Diz o Papa: abrir-se ao mundo é uma expressão de que hoje se apropriaram a economia e as finanças. Refere-se exclusivamente à abertura aos interesses estrangeiros ou à liberdade dos poderes econômicos para investir sem entraves nem complicações em todos os países. Os conflitos locais e o desinteresse pelo bem comum são instrumentalizados pela economia global para impor um modelo cultural único. É certo, porém, que cabe dar condições de desenvolvimento à livre iniciativa, rígida, fértil, produtiva, geradora de riquezas, criadora de empregos, alavanca do progresso. Cumpre desburocratizar, agilizando o redimensionamento do serviço público. Aliás, esse aperfeiçoamento deve beneficiar o cidadão em geral. Mas quando enfraquecido e a serviço de interesses particulares, na velha configuração do Estado patrimonialista, não consegue exercitar a contento nem mesmo mistérios que desempenha no mais liberal dos regimes. Cabe ao direito administrativo, sempre fiel ao seu sentido de asseguração da juridicidade, da legitimidade, fornecer à administração pública os meios para o enfrentamento dos problemas concretos. Para tanto, repita-se, haverão de ser consideradas as mazelas estatais e sociais, porque essas deverão ser o alvo primordial na busca de soluções. Diogo invoca as lições de Almiro do Couto e Silva e consolidou no Brasil a imprescindível diferença entre, de um lado, um Estado de direito formal, distante na prática dos órgãos estatais da realização da justiça material, e, de outro, o Estado de direito substantivo, voltado à concretização dos valores fundamentais da justiça e da segurança jurídica. Os desafios são imensos e exigem o aprimoramento da normatividade e da atuação executiva para superá-los. Basta lembrarmos o quadro social com suas desigualdades, seu elevado índice de miséria. É necessário que haja a implantação de políticas públicas adequadas, sendo que a presença do Estado é indispensável. Acentue-se que as deficiências atingem setores vitais, como o saneamento básico, a saúde, o ensino. Tudo isso em meio a uma realidade de insegurança frente à criminalidade, que se manifesta nas ruas, nas comunidades, na família, na escola. Envolve o tráfico de drogas, a proliferação de armas e o fortalecimento das milícias, que chegam a excluir a própria jurisdição estatal em território que estão sob seu controle. Ainda mais, infiltraram-se nos poderes constituídos. O setor público macula-se com a corrupção estrutural. Acrescente-se a má qualidade da atuação do legislativo, o que polui a normatividade regrante. Enfatizemos as questões relacionadas ao meio ambiente. Apesar de a Constituição impor ao poder público e à coletividade o dever de defendê-lo e preservá-lo para as presentes e futuras gerações, garantindo a essas, por meio da sustentabilidade, a efetividade do seu direito adquirido,
ao sadio desfrute ambiental, o quadro concreto é inteiramente diverso. Eis que esse nos oferece um panorama de desmatamento, de poluição, queimadas, inclusive dolosamente provocadas. Por seu turno, o progresso tecnológico demanda a imediata disciplina do mundo virtual, para que seus instrumentos, ao invés dos benefícios que podem trazer, sirvam para a desinformação, a deseducação e o crime. Quando comecei a me interessar de modo especial pelo direito administrativo, costumava ouvir o comentário de que ele era muito técnico, teorizado e nada tinha de humano. Com o progredir dos estudos e acompanhando a própria evolução do ambiente político-administrativo, percebi que esse ramo jurídico, para ser efetivo e fiel à sua razão de ser, é profundamente humano, porquanto instrumento indispensável e poderoso para, nos termos das bases e dos princípios do Estado Democrático de Direito, garantir os direitos fundamentais, individuais e sociais, e escudando a dignidade da pessoa humana, ser um dos formadores de uma sociedade ilustrada pelo bem-estar e pela justiça social.